A Ilha Terceira foi o palco escolhido para as cerimónias oficiais da comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O significado especial aqui a redobrar, uma vez que são também as primeiras comemorações do mandato presidencial de António José Seguro, ele que também reforçou aqui o papel das regiões autónomas, assinalando também os 50 anos da autonomia dos Açores. O hastear da bandeira nacional já indicava como seriam estes 2 dias, onde a Ilha Terceira acolheu o programa oficial das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, com um conjunto de iniciativas institucionais, culturais e protocolares. Logo após o hastear da bandeira, o Presidente da República passeou pelas ruas da cidade Património Mundial e cumprimentou o povo terceirense, que ganhou maior visibilidade com este momento. Com as cerimónias a decorrerem em diversos locais, foi feita homenagem à história, à cultura e à identidade portuguesa. As comemorações evidenciaram a relevância estratégica dos Açores no contexto atlântico e foram uma oportunidade para reforçar o sentimento de pertença e orgulho nacional, destacando a diversidade e a riqueza cultural de Portugal. No Cerrado do Bailão foram feitas as honras militares, homenagem aos mortos em combate, intervenções oficiais e desfile militar. Naquele que foi o seu primeiro discurso do Dia de Portugal enquanto chefe de Estado, António José Seguro valorizou o papel das regiões autónomas. No ano onde se assinalam os 50 anos das autonomias regionais, sublinha que os Açores são parte essencial da identidade nacional e da coesão territorial portuguesa. Portugal é maior quando é plural. A unidade nacional não se faz pela uniformidade, faz pelo reconhecimento das diferenças. Um país capaz de gerir a sua própria diversidade interna tem mais capacidade para enfrentar os desafios que vêm de fora. Em 1976, quando a Constituição da República consagrou a autonomia político-administrativa das regiões autónomas, havia quem duvidasse. Questionavam a capacidade das ilhas se governarem. Duvidava-se da viabilidade dos territórios fragmentados, ultraperiféricos,
distantes dos centros de decisão. Duvidava-se, no fundo, de que a descentralização fosse compatível com a coesão nacional. 50 anos depois, a resposta dos Açores e da Madeira é inequívoca. A autonomia não enfraqueceu Portugal, fortaleceu-o. Criou instituições com legitimidade democrática, desenvolveu políticas adaptadas às realidades locais, gerou identidades regionais robustas que não contradizem a identidade portuguesa, antes a enriquecem. Mas este aniversário não é um exercício de nostalgia. Deve, igualmente, ser um convite à lucidez. Porque 50 anos de autonomia revelam também o que ficou por fazer. As assimetrias persistentes entre o continente e as regiões autónomas. O custo real da insularidade que continua a pesar sobre famílias e empresas. E a necessidade de um modelo de financiamento que reflita com mais precisão e mais justiça a especificidade destas regiões. António José Seguro destacou a importância geopolítica dos Açores e a responsabilidade de afirmar a soberania portuguesa no Atlântico. Quando penso no mar, o mar regressa. A certa forma que só teve em mim, que onde acaba, o coração começa. Vitorino Nemésio nasceu aqui, nesta ilha, e nestes versos deixou aquilo que talvez só alguém criado entre o Atlântico e o céu aberto dos Açores poderia escrever. A ideia de que o mar não é apenas uma paisagem, é uma condição, uma forma de ser no mundo. O mar não é apenas a geografia que nos rodeia. O mar é memória, é destino e é caráter. Foi diante do Atlântico, que aprendemos a olhar mais longe. Enquanto outros viam o fim da terra, os portugueses viram o início de um caminho. E essa visão moldou a nossa alma coletiva, resiliente perante as tempestades, humilde perante a imensidão e determinada perante o desconhecido. O mar ensinou-nos a partir, mas também a regressar. Ensinou-nos o valor da saudade, essa palavra tão nossa, que carrega distância e afeto ao mesmo tempo. Ensinou-nos que um povo pequeno em território terrestre pode ser grande em ambição. Falar de mar é falar da identidade portuguesa. É também por isso que quis estar aqui, em Angra do Heroísmo, no coração do Atlântico, para celebrar o Dia de Portugal. Os Açores assumem um lugar singular na nossa identidade, na nossa história, mas também no nosso futuro. Os Açores situam-nos num ponto estratégico de relação entre a Europa e o continente americano, entre o Atlântico Norte e as grandes rotas marítimas e aéreas que estruturam a ordem global. Por todas estas razões, é um lugar que nos obriga a assumir especiais responsabilidades, no quadro da afirmação plena da nossa soberania, dos nossos interesses e do nosso futuro estratégico. O angrense Miguel Monjardino, escolhido para presidir a comissão organizadora destas comemorações, identifica o mar como elemento central da identidade portuguesa. Usando a figura de Luís Vaz de Camões e da história marítima portuguesa, defende que Portugal deve olhar para si próprio como nação atlântica. Este ano as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas voltam a ter lugar em Angra do Heroísmo. Esta é uma cidade inovadora. Logo no século XV, foi a primeira a ser pensada para ser uma cidade transatlântica. Aqui, mesmo junto ao mar, e com o objetivo de apoiar o projeto geoestratégico dos descobrimentos, foi criado em 1492 o primeiro hospital dos Açores. Em Angra, convergiram durante séculos as rotas de regresso da Ásia, da África e das Américas em direção a Portugal e outros países europeus. Angra foi o ponto de convergência entre continentes e culturas. Naturalmente, o seu centro histórico foi o primeiro em Portugal a ser classificado como Património Mundial pela Unesco. No fundo da Baía de Angra estão vestígios arqueológicos de naufrágios que testemunham 5 séculos de navegação no Atlântico.
Considera que Portugal continua a ter relevância estratégica, especialmente no Atlântico e nas ligações entre continentes. Temos de olhar para o mar como a extensão do nosso desenvolvimento. Este será um século marítimo. Devemos olhar para a terra novamente a partir do mar. Os Açores e a Madeira continuarão a fazer a ligação entre a Europa, as Américas e a África. Precisamos de ter as pessoas e os recursos para garantir a soberania nacional no território português, no Atlântico. António José Seguro apelou também à união dos portugueses e à moderação política, com a coragem de fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo. Portugal deve defender os seus interesses estratégicos, mantendo o respeito pelos compromissos internacionais. A coragem prática de fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo. De dizer a verdade mesmo quando é desconfortável. De investir no futuro mesmo quando o presente aperta. De defender o interesse de longo prazo, mesmo quando o ciclo eleitoral empurra para o curto prazo. Este é também um tempo que nos pede humildade. A humildade de reconhecer que ninguém tem um monopólio das soluções. Que nenhuma região ou comunidade é dispensável. Que nenhuma geração é proprietária do país. Recebemos-lo em herança e temos a obrigação de o deixar em melhores condições para quem nos suceder. É uma responsabilidade que não podemos escamotear. E por isso, no meu entender, este é em particular um tempo que nos exige ambição. A ambição justa de não nos conformarmos com menos do que merecemos. A ambição de quem conhece o seu valor e se recusa a aceitá-lo como uma promessa adiada. Olhe para Portugal e veja um país que tem mais do que aquilo que por vezes reconhece em si próprio. Há preocupação com o contexto internacional e com este período de instabilidade e incerteza. Portugal tem aliados importantes, mas na visão de Miguel Monjardino não deve depender exclusivamente deles. Ninguém se pronunciou diretamente sobre a utilização da base das Lajes, mas foi referido o papel dos Açores no contexto das relações transatlânticas. E até 2030 teremos de fazer 3 coisas. E teremos mesmo. A primeira é reconsiderar o que aprendemos nas últimas décadas, sobretudo que a intuição e a rapidez são mais importantes do que o conhecimento, a experiência e a concepção e execução de uma estratégia nacional portadora do futuro. Não são. Num dia em que celebramos Camões, o poeta letrado de memória prodigiosa, que nunca, mas mesmo nunca, improvisou nada, é essencial acentuar a importância do conhecimento histórico para encontrarmos um rumo seguro. António José Seguro aproveitou e enfatizou alguns dos problemas estruturais do país. A estabilidade do país passa pela tolerância, fica o apelo à coragem e ao combate à polarização. As ansiedades que sentimos na economia, na geopolítica, na segurança das cidades, na proteção dos mais desfavorecidos, nas questões muito concretas da vida das pessoas reais, criam esse impulso de fechar fileiras, de escolher um lado, de erguer muros. Neste tempo, faltam-nos cada vez mais as palavras do meio. Aquelas que não nascem entre muros, mas nos espaços abertos. As que não ficam sitiadas nem sitiam, mas que se abrem como convite ao diálogo e ao encontro. As palavras do meio são mais de tolerância do que de exclusão. Mais de disponibilidade do que de afastamento. São elas que permitem a aproximação, a criação de pontes entre as pessoas, entre os portugueses, entre as instituições e as ideias. São o antídoto para o vírus da polarização, que tende a substituir a argumentação, o debate e a negociação. Essas palavras do meio fazem parte de um dicionário que antecipa o próprio diálogo, porque criam a disponibilidade para que ele aconteça. Tem a ver com o desejo do bem comum, com um desígnio coletivo, com um país unido, com liberdade de pensar e de criar. Ou como escreveu Rui Belo, falando de um Portugal futuro, de um país onde o puro pássaro é possível. A minha eleição para Presidente da República foi marcada pelo desejo de unir os portugueses e de unir Portugal. Mas unir o país não significa uma unanimidade artificial indesejável. Significa reconhecer que a pátria é um chão comum
e que nele há espaço e lugar para todos. Não haverá democracia firme e pujante sem partidos, sem reconhecermos a política. Sendo um espaço de confronto, é também, deve ser também, um lugar de compromisso. Um compromisso com a tolerância para quem pensa de forma diferente, para quem tem origens distintas, religiões e credos distintos, por forma a que Portugal seja para todos. Quanto ao futuro, espera que Portugal tenha a capacidade de modernizar-se e fixar os seus jovens. Temos jovens extraordinariamente qualificados, jovens que aprenderam a ser competitivos num mercado global, que dominam línguas, que circulam entre culturas com uma naturalidade que as gerações anteriores não tinham. No meu entender, e julgo que partilham a minha opinião, o problema não é o talento. Nunca foi o talento. O problema é que esse talento parte para outros destinos, demasiadas vezes porque não encontra em Portugal as condições para crescer. O que se ganhou em qualificação não tem sido acompanhado em remuneração. A habitação é praticamente inacessível e esgota qualquer orçamento familiar. Com honestidade, o Estado e as empresas têm de reconhecer que o mercado de trabalho ainda não aprendeu a recompensar adequadamente o conhecimento e a inovação. E isso é inaceitável e temos de o alterar. Ao contrário da ladainha habitual, Portugal não pode cair no fatalismo, nem ficar à espera de milagres. O que precisamos é de decisões que dependam inteiramente de nós. Portugal precisa de si próprio na sua melhor versão. E isso está ao alcance de cada um de nós. Precisamos de políticas que fixem talento em vez de o exportar. De salários que reflitam a produtividade e a qualificação dos trabalhadores portugueses. De um mercado de habitação que permita aos jovens construir uma vida no país onde nasceram ou estudaram. Uma cerimónia militar que também honrou a história e os feitos dos portugueses ao longo dos séculos, com especial atenção ao papel das Forças Armadas que também se fizeram representar.
A população soube acolher o Presidente da República pelas ruas e aderir aos eventos de cariz mais popular. Mas no que toca à cerimónia militar, muitos consideram ter tido pouca adesão dos terceirenses. Quem veio sentiu orgulho na escolha da Ilha Terceira para estas comemorações e, em especial, no momento de passagem dos antigos combatentes. Saúdo na praça pública as autoridades em geral, o Presidente da República e os filhos de Portugal. A prudência me aconselha a saudar-vos, meus senhores, que fazem da Praça Velha uma indústria jardim de flores. Boa noite, povo atento, a todos que cá habitam, e também um cumprimento àqueles que nos visitam. Junto à Câmara da cidade, património mundial, saúdo com amizade quem celebra Portugal. Doutor António José, e está feliz porque vem a uma ilha que é uma terra que lhe quer bem. É um dia muito especial e muito mais na nossa ilha, não é? Quando o Sr. Monjardim estava ali a falar, até me comovi só de pensar que somos tanto importantes para Portugal, no fim de contas. Foi uma boa escolha a Ilha Terceira para estas comemorações. Já é a segunda vez que venho, já que há tempos foi, não sei há quantos anos, mas estive aqui com os meus filhos e com o meu marido e foi lindo. Sim. Gostei muito do discurso também do nosso presidente, também falou muito bem, comoveu-me. E pronto, e vamos ver o que é que vai ser, mas a gente também tem que valorizar. Eu estava a pensar, há países que são tanto patrióticos, e não vi ninguém aqui nem eu trouxe uma bandeira de Portugal. Hoje é o dia de Portugal, se calhar a gente também devíamos valorizar mais o nosso país. Acha que houve também uma baixa adesão aqui dos terceiros? Sim, não sei porquê, talvez pouca divulgação, não sei o que é que aconteceu. Os portugueses às vezes ligam um pouco às coisas sérias e depois só pensam no dinheiro. É importante assinalar este dia. Isto é muito importante. É. Somos portugueses e temos que dar valor à nossa pátria. Houve muita gente que lutou. Muita gente que lutou, houve muitas mães que choraram, muitos filhos que partiram e uns regressaram, outros não. Eu cresci com o meu avô
a rezar para que os meus irmãos não fossem para a guerra. Portanto, eu acho que a gente tem sempre que assinalar e dar graças a Deus de ser portugueses. Somos portugueses e temos que ter muita honra de ser portugueses. Porque estava curioso para ver como é que isso era, nunca tinha vindo e gostei muito também, achei muito bonito. Gostavas de ver o Presidente da República, é? Já vi, já tirei uma foto com ele ontem, é muito boa pessoa. Porquê é que para ti este momento também é importante? Por causa que vi muitas pessoas importantes também, vi o Presidente, o Primeiro-Ministro. A última vez que a Terceira recebeu estas comemorações foi há 23 anos, quando o Presidente da República era Jorge Sampaio. Curiosamente, Jorge Sampaio, em 2003, escolheu Angra para as comemorações do 10 de junho, depois da polémica cimeira da Base das Lajes, que marcou o início da Segunda Guerra do Golfo. António José Seguro escolhe a Terceira no momento em que estalou a polémica sobre a utilização da Base das Lajes pelos norte-americanos no conflito do Irão. Logo que soubemos que ia ser aqui as comemorações, ficámos muito contentes, porque é uma coisa que quando foi do Jorge Sampaio nós não conseguimos vir e agora era uma nova oportunidade que tínhamos de assistir a este momento tão importante e principalmente na nossa ilha, na Ilha Terceira, a Ilha Terceira de Jesus. E então eu sinto-me honrada, tanto eu como o meu marido, ter podido assistir a este evento tão importante na nosso mundo, onde foram, não sei, mas é muito importante, para mim foi muito importante, tanto para mim como para o meu marido, e ver as celebridades aqui presentes, o nosso Presidente da República, o nosso Primeiro-Ministro, poder cumprimentá-los ao vivo, isso para mim foi muito importante. E como aquela senhora que eu acabei de ouvir, foi aqui que os nossos combatentes, gostei de os ver, já com as suas idades, onde muita gente deu a sua vida, onde muitos filhos perderam a vida, onde esposas perderam os maridos, onde irmãos perderam os seus irmãos. Foram momentos históricos, momentos que nunca podemos esquecer e que estes mais novos deviam ser mais alertados para para este evento, que muita gente devia estar aqui para ver o que foi feito antigamente, mas que não estão. E eu acho que foi pouco comunicado este evento. Eu acho que devia ter sido mais comunicado, mais alertado, para que mais jovens pudessem ter estado aqui. E não estiveram, e perderam um grande momento na nossa ilha, na Ilha Terceira. Ainda para mais no ano onde se assinala os 50 anos da autonomia, é importante relembrar a importância dos Açores. É, sim senhora, muito importante, que a gente somos uma ilha, somos 9 ilhas e que, no entanto, ainda há muita gente que desconhece estas 9 ilhas como sendo portugueses. No coração do Atlântico foram assim as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, onde António José Seguro também esteve acompanhado por Luís Montenegro e pelo ex-chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa. O Luxemburgo também acolheu estas comemorações oficiais.